excelentíssimo diretor do Museu de Farmácia, Dr. João Neto, excelentíssimo presidente da Assembleia Geral do Instituto Prometeus, Dr. Luís Miguel Isaac, excelentíssimo vice-diretor do Clepul e diretor da Cátedra de Santo Henrique, professor Eduardo Franco, excelentíssimo professor Ernesto Rodrigues. O Congresso de História de Saúde foi lançado há um ano atrás, o desafio pelo professor João Neto. Daqui para a frente foi um ano de muita luta, de muita pouca saúde, da Carolina Soares, que é a grande mentora deste projeto, e só por ele é que aconteceu, só por causa dela é que aconteceu. Não fosse ela, não existia esta comunhão entre investigadores e participantes. E agora espero que isto continue. Por isso, estes 3 dias desejo muito boa saúde, não faltem. Qualquer coisa que tenham, há medicamentos dentro do museu, é só requisitarem o diretor, que ele disponibilizará o suficiente. Obrigado e passo a palavra ao diretor do Museu da Farmácia. Muito bem, muito obrigado, Francisco. Vou dar uma má notícia, porque os medicamentos do Museu da Farmácia estão todos fora de prazo. Portanto, se vocês, meus amigos, desejarem algum medicamento, aqui na zona do Chiado há boas farmácias, sempre perto de vós, que é o nosso lema, sempre com segurança, sempre com qualidade e com a maior eficácia que existe dentro de cada caixinha. Mas é um prazer ter-vos aqui, ou pela primeira vez ou novamente, porque este é um projeto que iniciámos, como o Francisco disse, iniciámos o ano passado. Julgo que será sempre um projeto para continuar, porque esta casa é a vossa casa. Este museu é o vosso museu. Aqueles que o conhecem um pouco sabem que é o único museu de história universal que existe no nosso país, é o único museu que conta a história do homem aliada à saúde, com todas as culturas praticamente, com todas as civilizações praticamente ali, com as melhores peças. É uma coleção de 17 mil peças que está dividida entre Lisboa e a cidade do Porto. Portanto, nós não somos uma instituição que apenas quer e valoriza Lisboa, valorizamos o país, porque é no país que estão as pessoas e é no país que estão as farmácias. E daí nós fazermos esta divisão da nossa coleção Lisboa e Porto. E para os meus amigos, espero que saibam que sempre que compram um medicamento numa farmácia portuguesa, sobretudo no grupo das farmácias portuguesas que bem veem no exterior, estão a contribuir para a cultura, estão a contribuir para este museu. E, sobretudo, estão a contribuir para Portugal. Porque o nosso museu, o vosso museu, dos 900 museus de história da saúde que existem no mundo, o que existe em Portugal é o melhor. Pela qualidade das peças e pela dimensão cultural que existe. Mas também queria-vos transmitir o seguinte: é um privilégio trabalhar com estes rapazes e com estas raparigas. É um prazer estar com eles. Isto é uma transmissão da Armada Russa que está a passar por Portugal. Nós temos uns radares tão potentes aqui na associação, conseguimos captar as transmissões encriptadas da Armada Russa. Mas é como eu estava a dizer, é um prazer trabalhar com eles, não só pelo saber, porque todos eles já são pessoas com uma estrutura académica muito forte, mas pela amizade, pela competência, e quer a iniciativa do ano passado, quer deste ano, eu tenho a certeza que vai ser um bom local de partilha de conhecimentos, e é isso que nós queremos que aconteça aqui. É que haja uma boa partilha de conhecimentos. Quer pelas apresentações, quer por aquilo que do vosso lado também possam partilhar connosco. Isso é importante para que este tema, que é a história da saúde, possa avançar
mais e mais, e que tenha novas visões, que nós possamos fazer esta ponte, como se eu tento fazer, que é entre a academia, a universidade e a parte patrimonial dos museus. E tenho aqui, há bocado falei de fazer a encarnação, que é uma pessoa que eu estimo muito, e se não fosse esta partilha que muitas vezes existe entre nós, vocês, os museus e ele, pelo aquilo que ele faz em termos da partilha do conhecimento, em termos do património e em termos do conhecimento, Portugal era um local vazio. E graças ao professor da Encarnação e à sua plataforma, as vossas apresentações a este evento não ganhava se calhar uma dimensão como hoje é possível ganhar através do mundo digital. E isso para nós que trabalhamos, quer no património, na cultura, quer na investigação, é de grande importância. Por último, agradecer aos meus colegas aqui da mesa por novamente apoiarem, estarem aqui connosco e acreditem que têm uma casa e têm um projeto de podermos continuar, e agradeço muito o vosso empenho para a realização deste evento. A todos, muito obrigado por estarem aqui e espero tê-los durante estes 3 dias. Obrigado e bom dia. Muito bom dia. Em nome do Instituto Prometeus, eu quero desde já agradecer a presença da FACU e a colaboração representada aqui pelo seu diretor, professor Ernesto Rodrigues, ao CITSEM, à Associação Nacional de Farmácias e à Universidade Aberta, representada pelo excelentíssimo professor José Eduardo Franco. Gostaria também de agradecer formalmente ao Museu da Farmácia, a pessoa do Dr. João Neto, que pela segunda vez nos abriu as portas desta magnífica casa, tanto pela sua amabilidade e generosidade com que nos vem recebendo, mas também pela sua determinação e exigência dos conteúdos incluídos aqui nos programas. Também gostaria de voltar a salientar, como referiu o Francisco, que na gênese deste Congresso da História da Saúde está um desafio lançado pelo Dr. João Neto há cerca de um ano. Bem-aja, muito obrigado mais uma vez. Antes de terminar a minha intervenção, gostaria só de deixar aqui uma prescrição de uma pessoa que sabe muito da saúde e da vida, que era o Vinícius Moraes, e que dizia: amar porque não há melhor para a saúde do que um amor correspondido. Muito obrigado. Senhor Diretor do Museu da Farmácia, que eu visito pela primeira vez, Sr. Presidente do Instituto Prometeus, Martinho, José Chegado, José Eduardo Franco. Eu presido ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias e, sendo o mais antigo investigador deste centro, entre os presentes, embora não estando na Fundação há 41 anos, percebo a diferença que vai de uma primeira e única publicação só nos anos 70 para alguns trabalhos que, de qualquer modo, desaguaram tão só no Dicionário de Personagens da Novela Vermiliana, em 2002, e subitamente a infinidade de trabalhos, quer em bibliografia, quer sobretudo na saída para a sociedade civil, aquilo que me veio assistindo, trabalhos promovidos por uma equipa crescente, laboriosa e, sobretudo, olhando para o futuro e para fora da universidade.
É de facto uma grande transformação nestes 41 anos e só assim se explica que hoje estejamos a abordar matérias que, para os fundadores assim do Prado Coelho, estariam bem longe do seu horizonte. Este salto deve-se, sobretudo, às duas últimas direções, da professora Anabela Rita e, sobretudo, do professor José Eduardo Franco, que, à sua volta, anima uma trupe, deixem-me que diga assim, de jovens que vão desde a gravação de CDs, gravação de músicas em CD, até verdadeiras festas de campismo, a que eu nunca poderia aderir porque eu não gosto de campismo. Hoje, todavia, celebrando a inauguração deste encontro, eu tenho pena de não apresentar nenhuma comunicação. Vinha a pensar agora no táxi o que é que eu poderia dizer, e talvez a culpa seja da Carolina Soares, que não me obrigou a apresentar a comunicação, mas de facto, desde o Dios Corides, o fundador da farmacognosia do século I, e aliás há um projeto, ou havia na Universidade de Aveiro, que tinha o nome deste cientista, até ao nosso Pedro Espano, toda uma sucessão de feiticeiras que, de algum modo, a medicina depois atacou, não a farmácia, mas a medicina universitária, passando mais pela literatura do século XIX, lembro-me do Júlio Diniz, do Júlio César Machado, do Ramalho Ortigão, importantes neste processo. Mas, sobretudo, trouxe hoje uma edição que preparei já nos anos 90 sobre Eusébio Macário, que abre precisamente com a descrição de um relógio que está na botica do nosso Eusébio Macário, relógio que vi há dias em São Miguel de Seja, porque a descrição com que abre este livro é, de facto, do relógio que está na casa de Camilo. E, se divertirem com este romancinho do Camilo, verão em dois momentos o que é a farmácia do tempo. Primeiro, as manipulações de José Fístula. Há toda uma descrição na base do ponto e vírgula, em que vemos o que eram as flores do urgebão, também vocábulos que depois não dominamos, em espigas filiformes, sabor amargo, boas para cataplasmas, com gemas de ovos, nas intumescências no fígado, as urtigas sedosas, etc. É toda uma página em que descreve, de facto, o que era uma botica do tempo. Mas, ao mesmo tempo, à frente, quando a irmã Custódia casa com o barão do Rabassal, este barão compra a um nobre falido um sem número de mesinhas, mas aqui já todas com nomes franceses, e passamos assim de uma realidade provinciana minhota para nomes em francês que levam o narrador a dizer que este barão escrevia com a língua menos limpa que os dentes. É, portanto, toda uma página em francês em que eu destacaria as águas da rainha da Hungria. Me tenho preocupado porque eu vivi 5 anos em Budapeste e admiro
as apotecas de Budapeste, cheias de caixinhas, sempre me intrigaram. Eu presumo que não haverá nada nessas gavetas, mas é de facto um quadro excelente que eu esperei errar entre nós. Mas queria sobretudo falar das farmácias como espaço de sociabilidade e referir dois casos. O primeiro foi em 1801, quando, num dia de grande tempestade, um senhor que passeava se recolhe de uma farmácia e vê lá o empregado a embrulhar uns medicamentos e atirando umas folhas num livro e diz às tantas, para aí. E parou, e o que é que acontece? Era um manuscrito daquilo que seriam editados ainda no século XIX em Coimbra, poemas de André Falcão de Rezende. Estavam num livro, não autógrafo, mas que textos que serviram para uma edição da poesia desse poeta amigo do Camões no século XVI. De algum modo, a farmácia que estava a desfazer-se daqueles poemas, na prática, os poemas foram salvos por alguém que fugia à tempestade e se recolhia na farmácia. No século XX, em 44 e 45, um senhor cujo centenário celebramos agora, o G. Ferreira, durante um ano foi professor no Liceu Nacional de Bragança. E, todas as tardes, ia para a farmácia Mariano ouvir histórias sobre a Guerra Civil de Espanha. Bragança é a 30 km de Espanha e, portanto, muitos fugiram para aquela cidade. E as histórias que ele ouviu estão hoje no romance Em Nome da Terra. Em Nome da Terra nasce, portanto, dessas conversas ouvidas na farmácia Mariano, na Praça da Sé, em Bragança. Para terminar, para não me alongar, e portanto, muito obrigado a dizer sobre estas formas de sociabilidade, sobretudo a vitória da farmácia sobre o barbeiro, que era o primeiro lugar de encontro, direi que, e agora fazendo a ligação à conferência que irá a seguir, nós temos já mesinhas e também um esboço de anatomia na Rópica Penéfima de João de Barros, em 1532, nessa mercadoria espiritual, que será uma das obras pioneiras da cultura portuguesa, projeto em curso coordenado por José Eduardo Franco e pelo professor Carlos Filhais, nos contará o que era antes do Vesalius, do Vesálio, o que era já um esboço de anatomia e também uma propositura de alguma farmácia no terceiro século, da terceira década do século XIX em Portugal. Temos, portanto, um conjunto de informações que, e algumas seguramente passarão por estes dias, nos levam a pensar que a farmácia é, de facto, um espaço por excelência, desde há séculos, de convívio, de trocas espirituais, também, e que o futuro passará forçosamente por esse espaço. Eu desejaria que cada vez passasse menos, mas é inelutável, não é? Peço depois ao Sr. Diretor que me deixe passear por este museu. De facto, visito pela primeira vez e, nesse caso, só por isso, e não porque acabei de dizer, valeu a pena ter já vindo aqui. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao professor José Eduardo Franco, passando a palavra ao professor Agostinho Martins Borges, que é o Presidente da Comissão Científica do Congresso de História das Ciências de Saúde. Professor, tem a palavra.
Antes de felicitar a organização deste evento, de forma interdisciplinar e de colaboração entre diversas entidades académicas, científicas, mas também do saber, cumprimento os elementos da mesa e felicito, sem dúvida, a organização e os presentes. Hoje é ótimo, no sentido da palavra, podermos encontrar no Museu de Farmácia falar sobre um tema que é a história das ciências da saúde. Até há muito pouco tempo, eu quando me convidaram tiveram o atrevimento de convidar um não médico por uma faculdade de medicina, Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Ciências Médicas, em convidar um não médico para se doutorar em História das Ciências da Saúde, em que realmente havia já uma mudança de paradigma em que não se fala única e exclusivamente sobre a história da medicina, mas de uma forma já interdisciplinar, integrada, integralista, onde as diversas áreas do saber, não só o académico, como também aquele que muitas vezes populava pelas aldeias, como acabamos agora de referir, ou de ouvir, é tema de estudo e onde temos hoje a oportunidade, em Lisboa, pela primeira vez, de abordar um tema tão vasto e de forma integral. Em Castelo Branco, desde há cerca de 20 anos, se organiza anualmente no mês de outubro, fins de outubro, princípios de novembro, os encontros de História da Medicina e onde vai abarcar desde a pré-história ao século onde nos encontramos. Mas aqui não. Encontramos uma verdadeira simbiose entre o saber académico, o cientista e também aquele que muitas vezes era preconizado sobre um conhecimento não formal, mas muitas vezes que teve a sua gênese para dar sequência ao caráter técnico-científico que nós hoje conhecemos. A matéria é vasta, este é o primeiro de muitos outros encontros que se podem vir a desenvolver, conciliando a farmácia, a medicina, a enfermagem, novas técnicas foram surgindo, nomeadamente áreas de separação que são fundamentais para o saber da própria história das ciências da saúde, do qual o século XX foi profícuo com as duas guerras que Portugal ou que a Europa atravessou e que especificamente Portugal vai desenvolver na década de 60 até 70. Neste princípio nós vamos ter a oportunidade de refletir, de partilhar conhecimento, sempre convictos de que o que sabemos hoje, amanhã, pode ser um passo para novas formas de dar o nosso contributo para uma história das ciências da saúde, que em Portugal é jovem, mas que investigadores, projetos com esta natureza, o Instituto Prometeus, o Museu de Farmácia, Clepol, outros centros de investigação em Lisboa ou fora da capital, têm estado a dar o nosso contributo de uma forma tão interdisciplinar como este que acabamos de ouvir. Como o Presidente do Conselho Científico lançava já o repto para aqui no Museu de Farmácia se continuar a desenvolver, mesmo que não seja anualmente, pelo menos bianualmente, os encontros da história das ciências da saúde como centro aglutinador e do qual o diretor do museu, Dr. João Neto, tem dado provas mais que evidentes de que a ciência não pode ficar sujeita ou sozinha sem ter um espaço físico onde estas componentes se podem visualizar e mostrar. E o Museu de Farmácia, desconhecido para muitos da cidade de Lisboa, é realmente o grande potencial sobre a gênese do grande museu da história das ciências da saúde que se pode desenvolver em território nacional. Dr. João Neto, elementos da mesa e elementos também da organização, conferencistas, assistentes. Obrigado. Professor José Heitor Ferreira, não está funcionando, não está Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Sr. Presidente da Farmácia, o Dr. João Neto, o Sr. Presidente da Assembleia Geral do Instituto Prometeus, o Sr. Dr. Luís Isaac, o Sr. Professor Dr. Ernesto Rodrigues, o Sr. Dr. Dr. Clepol, o
Sr. Professor Dr. Augusto Moutinho Borges, Presidente da Comissão Científica deste Congresso, a Sra. Doutora Carolina Soares, Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso, o Sr. Dr. Francisco Isaac, Presidente do Instituto Prometeus, e todos os membros do Centro Prometeus. Sou também os ilustres conferencistas e comunicantes, especialmente aos que vieram de longe, de fora, de Lisboa, de outros países, e todos aqueles que estão presentes aqui para participar neste importante congresso. Como dizia um célebre autor no século XIX, uma instituição que não integra nos seus quadros, nas suas iniciativas, a juventude, está condenada à esterilidade e não tem futuro. Felizmente, vemos na vida académica, no nosso centro, um dinamismo extraordinário de jovens que têm capacidade de iniciativa e que estão a semelhar aquilo que será o futuro da universidade, o futuro do saber. E aqui gostaria de saudar, em nome do Sr. Reitor da Universidade Aberta, que aqui é presente, que devia estar cá, mas pedi para transmitir os cumprimentos aos representantes institucionais, mas por razões de urgência, que uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Educação não pode, de facto, estar presente. Mas pedi para representar e estou aqui em nome dele a transmitir estas palavras de saudação. Mas, como estava a dizer, este congresso, portanto, é um sinal do futuro e expressa aquilo que melhor deve fazer a universidade, que é colocar as diferentes áreas de saber em diálogo e em cooperação. O termo que se usa muito da interdisciplinaridade, nem sempre é praticada como se devia. Realmente, graças ao dinamismo que eu gostaria de agradecer e salientar da Sra. Doutora Mestre Carolina Soares, que agregou aqui uma equipa dinâmica e com determinação conseguiu montar este congresso de longa duração e de largo espectro interdisciplinares, colocar aqui saberes que habitualmente não se encontram num diálogo fecundo para olhar o passado e também compreender o presente na perspectiva das ciências da cultura, como o Congresso se intitula. E, portanto, neste sentido, acho que é uma boa notícia para o nosso centro, para a nossa carta, para a Universidade, um Congresso desta natureza e a forma como foi organizado e com a adesão que teve, e quero desejar os melhores cursos de trabalhos neste Congresso e que aqui saiam também novas perspectivas de conhecimento, novos caminhos de conhecimento e certamente outras iniciativas que vão continuar este trabalho extraordinário que esta nova instituição que se está a firmar na vida académica, o Instituto Prometeus, em cooperação com as várias instituições, estão certamente a fecundar caminhos novos de compreensão da história, da cultura e, sem dúvida, a abrir as portas do futuro. Muito obrigado e bons trabalhos neste momento.